Os seres humanos sempre se dividiram em classes sociais. Dentre essas classes sociais, a menos favorecida ao longo da história, por longos séculos, até há bem pouco tempo atrás, eram os escravos. Os escravos se constituíam naqueles seres humanos que, por alguma razão, ou como espólio de guerra, ou como dívida, vendiam-se a si próprios ou eram vendidos para prestar serviços a outros. Serviços que eram gratuitos, não eram remunerados. Dessa forma, eles passavam a vida, muitos passavam a vida, servindo a outros sem os menores direitos, a não ser de comida e de abrigo. Nos tempos de Paulo não era diferente. Nos tempos de Paulo havia também escravos. Entretanto, no mundo grego, havia escravos domésticos que tinham uma qualificação especial. Poderíamos chamar como servos. Eles eram escravos, mas eles eram de várias etnias, não a escravidão como nós aprendemos, como nós vimos a escravidão que houve no Brasil, primeiro dos índios, dos indígenas, e depois os pretos vindos da África. Na época de Paulo, várias etnias formavam grupos de escravos. Os escravos domésticos, então, eles tinham tarefas especiais. Por exemplo, eles podiam ser arquitetos, professores, médicos, filósofos, mordomos. Essas eram atividades de servo, atividades de escravo, mas que não eram atividades cruéis, como a dos escravos rurais, que trabalhavam na lavoura, trabalhavam como boiadeiros, ou aqueles que trabalhavam na mineração, fazendo um trabalho pesado ao longo da vida. Os escravos domésticos podiam ser libertos, podiam obter sua alforria, às vezes após pouco tempo de trabalho, o que não acontecia com os escravos rurais. Entretanto, irmãos, quaisquer que fossem os escravos, eles estavam sempre sujeitos aos caprichos do senhor, aos caprichos do proprietário. Os senhores eram os proprietários, eles detinham a posse dos escravos e das suas famílias. Eles tinham a vida muito sofrida, eles podiam ser vendidos, podiam ter a família, parte da família vendida. Eles sofriam ameaças. Veja o clamor de um escravo da época de Paulo. Públio Ciro é o escravo que cunhou essa frase. É lindo morrer em vez de ser humilhado como escravo. Dada a grande variedade dessas realidades, das realidades da escravidão, é preferível a tradução de doulos do grego como escravo. Especialmente porque, como a gente vê em Efésios 6:9, esses escravos viviam sob as ameaças dos senhores. Mas então, que conselho agora Paulo daria para aqueles que eram senhores de escravos? E que conselhos ele daria também para os escravos, que estavam agora todos convertidos? Imaginem, senhores e escravos sentavam-se junto na igreja, nas igrejas dos lares, para aprender sobre o Senhor Jesus Cristo. Quais são agora o conselho que Paulo vai dar para os escravos e para os senhores? Veja comigo Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Está falando para os escravos obedecerem aos senhores. Mas eu me converti, mas você continua escravo. A condição de conversão não modificava a condição social, a classe social daqueles que eram convertidos, fossem eles senhores ou fossem eles servos. O texto de 1 Coríntios 7, 20 a 24, fala exatamente sobre isso. A conversão não muda a condição social. Veja lá, 1 Coríntios 7, 20 a 24. Cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso.
E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma maneira que o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Veja, conversão libertava espiritualmente. Ou conversão também tornava escravo espiritualmente escravo do Senhor Jesus Cristo. Verso 23, porque fostes comprados por bom preço. Irmão, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi achado. Veja, irmãos, qual era então a condição? A condição era manter-se na situação. Paulo não estava produzindo uma revolução social. Paulo estava produzindo uma revolução espiritual. E continua aconselhando agora os servos. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Paulo está falando assim: trabalhem honestamente, continuem trabalhando honestamente, como se estivessem servindo a Deus. Veja o verso 8 agora. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, quer livre. Na sua condição de servo ou na sua condição de livre, o que você fizer de bem vai ser retribuído pelo Senhor. Agora veja no verso 9, ele se dirige aos senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Veja o que Paulo diz. Lembre-se, vocês que são senhores, vocês têm o mesmo Deus dos servos. Ou seja, os servos também são filhos do mesmo Deus. E esse Deus não faz acepção de pessoas. E ele vai julgar cada um, sem preferência, sem distinção de classe social. Conversão é uma revolução espiritual. Ela transforma a vida espiritual. Não é uma revolução social ou uma luta de classes. Alguns anos atrás, tínhamos aqui no Brasil a teologia da libertação, que propunha uma revolta social, uma reorganização de classes sociais. Não é isso, irmãos, que a Bíblia diz. A Bíblia quer uma revolução espiritual. E aí as transformações individuais, as conversões individuais, essas vão resultar numa transformação social. Porém, o objetivo da pregação do Evangelho não é uma revolução social, e sim a conversão das pessoas. Vamos ler um texto da nossa lição aqui para concluir. Paulo não abordou a escravidão como um reformador social, mas como um pastor que aconselhava os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades, e lançou uma nova visão centrada na transformação do crente individual, que mais tarde teria implicações mais amplas na sociedade. Enquanto servos e senhores se convertessem, as relações entre eles seriam diferentes. Quando muitos servos e muitos senhores se convertessem, aí então haveria uma mudança social. Sua visão não era para a alforria de escravos do Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos, com base na adoção dos filhos de Deus. Não era, irmãos, a alforria material, a alforria da escravidão terrena, que o apóstolo Paulo estava pregando. Ele estava pregando uma alforria espiritual, muito maior que uma alforria pessoal, social. A revolução social deveria ocorrer na igreja e na família. Era essa a pregação do Senhor Deus, era essa a pregação que o apóstolo Paulo fazia. Era os relacionamentos sociais que o apóstolo Paulo propunha. Alforria do pecado, liberdade do pecado, deixar de ser escravo do pecado. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa entender dessa forma também. A
pregação do Evangelho não é para fazer uma reforma social, mas é para fazer uma reforma pessoal. Transformar seres humanos carnais em seres humanos espirituais. Daí, então, estes seres humanos espirituais manterão uma nova relação, uma nova comunidade, uma comunidade onde não vai haver separação, mas uma comunidade espiritual, a noiva de Cristo, que está esperando a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nós.